Boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. Obrigado a você que está conosco. E hoje nós temos aqui como convidado, a gente sempre mostra os convidados, né? Temos um convidado e uma participação especial, né? Daqui, participação especial sempre tem assim nos episódios, né? O convidado é o vereador de São Roque, Marquinho Arruda. Boa tarde, Marquinho. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, mais uma vez, uma satisfação enorme estar aqui. E quando eu digo satisfação, não é por protocolo, não. É satisfação realmente. Gosto muito. E boa tarde ao Zé Balaio também. Opa, tá aí o nosso, isso que eu falei, o nosso convidado especial, José Carlos Baroni Garcia. E eu fico muito feliz do Zé ter comparecido aqui, porque ele tem uma experiência muito grande no Legislativo. Então, nessa conversa, quando se falar de Câmara, eu acho que o Zé vai ser importante levantar alguns tempos aí, né? Eu agradeço mais uma vez o convite. Fico feliz também, como o Marquinhos falou, sinceramente, ele está aqui, porque a gente sabe que o seu programa, ele aborda as questões de uma forma imparcial. Os debates acontecem e quem está acompanhando, né, os internautas e, de uma forma geral, quem vai acompanhar posteriormente o programa também, acaba formulando o seu posicionamento, porque ouviu dois lados e tal, e a participação de outros internautas que vão no transcorrer do programa, então você tem uma ideia mais clara a respeito do que está sendo debatido. Eu fico feliz e quero aqui dar os parabéns também ao Marquinhos Arruda pelo trabalho dele na Câmara Municipal, um vereador autêntico, um vereador que tem personalidade, tem se mostrado assim um vereador interessado por resolver as grandes questões do município, e isso daí é gostoso porque é um jovem que está fazendo parte da renovação da política são-roquense. Fico feliz de estar aqui ao lado dele também. Legal. Marquinhos, vou começar com você aqui. Bom, vamos começar pegando de um assunto que nas últimas 2 semanas, né, tem se falado muito. A questão é um casal vendendo pão lá na Estrada do Vinho, e aí a gente teve a apreensão da mercadoria. Mas você já vinha falando disso antes na Câmara. Então, para quem não está sabendo direitinho o que aconteceu, como é que surgiu toda essa história até a gente chegar a esse ponto, Marquinho? Eu quero só começar agradecendo aqui ao Zé. Obrigado, Zé, Imagina, pelas palavras. imagina. É uma honra. Foi sincero o que eu falei. É de minha parte. Obrigado. Pela sua história, pelo seu conhecimento político, por tudo, viu, Zé? Obrigado. Vander, esse assunto começou há 6 meses atrás. 6 meses? 6 meses, quando eu fui procurado por esta família. E desde que eu fui procurado, qual era a intenção da família? As palavras sempre foram muito claras. De poder trabalhar, de abrir uma empresa, de poder estar ali vendendo os pães e as mercadorias como morango, frutas que eles vendiam. Quando eu assumi essa responsabilidade junto a essa família, e sempre falo, eu entendo que esse talvez não seja o papel do vereador, mas nós somos procurados. Nós somos aqueles que, possivelmente, é o primeiro start que a população dá. E, a partir daí, a gente tenta encaminhar para as áreas competentes da prefeitura, ou seja, sendo um agente facilitador. E eu pedi a ela que procurasse a prefeitura, fosse o departamento de rendas, fosse em fiscalização, tentasse entender qual era esse universo para abrir a empresa. E quando ela me noticiou que ela tinha 11 protocolos de tentativa de abertura, e todos eles engavetados. A partir daí, me chamou a atenção e eu comecei a andar atrás desses protocolos, andar atrás da prefeitura. Quando eu estive com ela lá 2 vezes, uma das vezes por 4 horas ali, sem ser atendido. Então, veja, como é que a pessoa vai abrir uma empresa sendo que ela já estava um passo à frente do protocolo ainda, com uma cozinha muito bem montada, atendendo os pré-requisitos, a família já tinha feito um empréstimo na aposentadoria do pai. Ah, mas isso são dados que você diz para deixar a história mais triste? Não, para deixar a história correta, para dizer que eles estavam sim interessados em abrir uma empresa para poder fabricar os pães e vender posteriormente. E aí o que houve, Vander? Quando essa história veio estendendo, eles não conseguiam abrir empresa, veio a votação da lei dos ambulantes ano passado, e aí eu vou chegar a um fato, Vânia, que eu fico muito feliz de você chamar sempre, como o Zé Balaio falou, a imparcialidade, e que aí a prefeitura divulgou uma nota à imprensa, depois dois jornais, ou o Democrata veiculou uma nota da prefeitura. E eu quero deixar claro o seguinte,
Em todo momento, eu venho acompanhando esta família para que eles consigam regularizar uma situação de trabalho. Em nenhum momento fazendo valer o cargo de vereador, pedindo favor a qualquer tipo de departamento, pedindo um quebra-galho, jamais isso. No dia da apreensão, ela realmente me ligou, me dizendo: Marcos, estão aqui, estão apreendendo as minhas mercadorias. E num vídeo que foi veiculado na internet, consta ela dizendo lá o quê? O marido, se não me engano, ou o pai, tentando defender as mercadorias com os fiscais, e ela dizendo: olha, eu falei com o Marquinho e ele disse que não tem o que fazer, é para apreender. Então, no dia da apreensão, aí entra a minha briga. Uma apreensão, eu quero deixar claro, Wander, porque alguns oportunistas de plantão na internet, algumas pessoas realmente maldosas, alguns fakes políticos que não têm o interesse e o trabalho desse vereador, dizem coisas que não é verdade. Por exemplo, mas o fiscal tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar realmente, mas um ato de fiscalização e apreensão de mercadoria não pode acabar com um boletim de ocorrência de injúria, de ofensa. No meu ponto de vista, um fiscal chegar por uma apreensão de forma intimidadora, com um boné na cabeça, óculos escuro, naquele dia da apreensão, foi apreendido a mercadoria que estava dentro do carro. A rigor da lei, irregular. A mercadoria que está dentro do carro não está sendo vendida. Então, invadiram o carro da pessoa e tiraram a mercadoria de dentro. Qual é o preparo desses fiscais? Agora, Marquinho, o que a família, o que ela pretende? Ela tem uma cozinha industrial montada. Ela tem intenção de fazer o pão e vender ali, onde que ela busca uma licença para vender ali na Estrada do Vinho. Ela tentou algum outro local ou sempre tentou ali? Ela tenta ali, Wander, a princípio pela idade avançada dos pais e o poder de locomoção deles que é limitado. Então, ali nós estamos falando de algo que seja a 200 metros da casa deles. A princípio, a cozinha virou realmente uma forma de subsistência, realmente. É o trabalho da família. É o ganha-pão da família. Hoje, para se entender um outro local, esse é um outro assunto que eu quero trazer à tona para a prefeitura, para o departamento de rendas, que é o quê, Wander? É preciso ter uma fiscalização na cidade para se manter a ordem e evitar aí o excesso de ambulantes, talvez alguns tipos de alimentos que tragam perigo à saúde. Ok. Mas, do outro lado, nós precisamos ter uma prefeitura também desburocratizando, com agilidade, preparando e dando oportunidade de trabalho. Porque hoje nós passamos pelo pior momento de emprego já vivido pelo nosso país. São Roque, no meu ponto de vista, está ficando decadente. Nós temos a Rua São Paulo, a Avenida Brasil, casas que estão abandonadas, situações que estão degradando. Então, nós não podemos hoje ter em São Roque a Rota do Vinho. Nós temos que trazer vida, ar ao centro, a outros roteiros, nós temos que expandir. Sim, temos que ter a Rota do Vinho, mas outros pontos também. O centro da cidade que... Exato, Wander. Nós temos hoje, se eu tiver errado, alguém pode me corrigir até pela internet, cerca de 15 mil, 18 mil pessoas visitando São Roque de sexta a domingo. Então, nós temos demanda. Nós precisamos fazer o quê? Tentar equalizar essa demanda para que todos que estão em São Roque tenham chances, tenham oportunidades. Agora, Marquinhos, ela pagaria que imposto ali para ficar na Rota do Vinho? Porque a gente ouve o seguinte: olha, mas quem está aqui estabelecido teve um grande investimento. Agora que o caminho tá bonito, tem bastante gente, é o que sempre fala, que o vendedor ambulante, ele gosta de ficar na Praça da Matriz, na rua de maior movimento. Não tem uma outra opção, tem que ser ali no Roteiro do Vinho, onde os empresários lá questionam que eles investiram e agora chegam pessoas, de repente, na alegação deles, sem pagar o imposto. Então, Wander, para esses empresários, eu aconselho que eles comprem, então, a Rota do Vinho de ponta a ponta. Porque nós estamos falando de um bem público. Nós estamos falando da rua. Ah, mas eu tive um grande investimento. Então, espera um pouquinho. Nós temos outros grandes hotéis em São Roque.
Então, vou citar aqui o Vila Roça. Ele não pode querer que uma pousada de 2 estrelas se instale ao lado dele, porque ele tem um grande investimento. São públicos e públicos, Wander. O que eu vejo necessário é regularizar essas situações. Proibir jamais. Porque se nós pegarmos, a gente vai ao litoral de São Paulo, norte ou sul, existem N empreendedores ali, mas existem as pessoas vendendo caranguejo, banana. Se nós formos ao norte e nordeste, rendas, malha. Se nós formos para fora do país. Então, assim... Campos do Jordão, Pinhão. Na Bugiro Nacal também, aí. Que aliás, eu vou chegar nesse ponto da Bugiro Nacal. Deixa eu até aproveitar o seguinte, já de cima disso. A gente tem esse problema, mas conversando com algumas pessoas, falaram o seguinte, a Bugiro Nacal está sendo duplicada. E, ao que tudo indica, esses vendedores que hoje ficam lá não terão mais espaço. E já tem gente falando que esses vendedores já estariam chegando para São Roque. Quer dizer, a gente vai ter mais essa situação também. Agora, Wander, vamos lá. Na situação que nós vivemos hoje no país, eu te falo como empresário. Eu não vejo demanda como problema. O que eu vejo como problema é falta de habilidade em gestão. Se nós temos... Eu tenho terminal de cargas. Eu não posso achar um problema eu ter 2.000 caminhões no meu terminal para descarregar. Eu tenho que achar problema e não ter habilidade em gerenciar essa descarga. Aí eu vou ter que compor turno de balança, turno de moega, entrada e saída, vestuário, alimentação. Então, assim, Wander, essas pessoas vão vir? Vão. Essas pessoas vão... Vamos cadastrar, vamos abrir empresa, vamos chamar para São Roque. Eu não vejo problema nisso. E falei na tribuna. Hoje eu digo aqui, nós temos o Vasco Barione. Hoje eu fiz uma sessão de fotos lá. Acabado, destruído. E vai mais a derroca ainda. Então, por que não compor com essas pessoas que têm essa intenção de vender e de trabalhar? Abrir o Vasco Barione inicialmente aos domingos e fazer uma contrapartida com essas pessoas. De vocês usam e vocês cuidam. Permuta a área. Eu tenho certeza que isso vai ser bem feito, vai ser cuidado. Ah, Wander, vamos lá. Nossa, nós vamos ter um grande problema administrativo. Então, peraí, gente. Se alguém me trouxer uma forma de trabalhar, e nesse caso não vamos nem dizer de ganhar dinheiro, mas na gestão da máquina pública, de trabalhar e não ter dor de cabeça, ou só ter trabalho e não ter... Então, pera um pouquinho, nós temos que mudar de profissão. Nós estamos ali, nos candidatamos a cargos públicos para trabalhar em prol da coisa pública. E é essa a nossa vida hoje, é gerenciar problema que atinge o cidadão. Uhum. Deixa eu perguntar aqui para o Zé Balai. Zé, só de registrar primeiro aqui que a Ana Cláudia Nunes está acompanhando o programa. Falou, estou assistindo aqui ao lado da dona Leila, a mãe dela, e do seu Genival. Eles estão sempre acompanhando lá. Um abraço. Genival corintiano. Não é corintiano? Corintiano, Genival? São Paulino. Não, São Paulino. Quem é o Jamil que é? Jamil que é corintiano. Jamil corintiano. Jamil corintiano. Perdão, desculpe. Perdeu um voto. Aqui, está mantido o seu voto. Não, imagina. O Célio Marques. Wanderlis, boa tarde. Pergunte qual a diferença de uma pessoa vendendo algum produto sem licença e um carreteiro ou ex-taxista que trabalha como clandestino e também motorista do Uber sem regulamentação. Eu já vou passar para você. Ô Zé Balai, você já viu uma situação dessa quando o seu pai foi prefeito, você como vereador? Vendedores ambulantes, né? Acompanhamos. Esse é um problema que ocorre, né, principalmente num momento de crise econômica, né? As pessoas elas procuram medidas alternativas para colocar o que comer dentro de casa e tendo alguma habilidade artesanal, alguma habilidade gastronômica e tal, ela procura dentro dessa habilidade um meio de subsistência. Então, eu sou contra essas medidas repressivas, né? Eu concordo com a avaliação que o Marquinhos fez, de que você tem que ter um cadastramento, você tem que ter, inclusive, até treinamento, enfim, procurar fazer com que essas pessoas que têm habilidades nessas áreas e, num momento de crise, passa a ser um motivo de subsistência para ela não possa sofrer repressão do poder público,
que sabe muito bem as dificuldades que o país está passando. Os reflexos estão nos municípios, não estão no Estado. O Estado é um ente fictício, assim, que você vive no município. As pessoas moram no município. As suas dificuldades são aqui, sentidas aqui. Então, eu fico, assim, bastante à vontade para falar isso daí, porque lá atrás não houve medidas repressivas. Sempre que se pôde dar uma possibilidade da pessoa trabalhar naquele meio que ela queria, o espaço existia. Tanto é que o meu pai foi criticado algumas vezes por esse motivo, que às vezes não era liberando geral, mas não dificultando a pessoa que quer exercer naquele momento uma atividade que é informal, vamos dizer assim. O governo tem que buscar meios para que aquela atividade seja legalizada. Como o Marquinhos falou, se é manipulação de alimentos, não pode afetar a saúde pública. Mas eu acho que o Marquinhos, ao mesmo ponto em que está criticando, ele está apresentando uma solução aqui, que é esse espaço. Isso é interessante, essa ideia que ele apresentou aqui. Não sei se é em primeira mão, você já tinha falado na Câmara. Você falou na Câmara. Eu acho interessante isso daí. Que você ia apresentar e não iria cobrar nada por isso, um modelo de gestão. Exato. E é esse o modelo que você está oferecendo lá no Vasco Barione. Isso é uma alternativa, ele não está criticando apenas, né? Ele está mostrando também uma solução. Exato, Zé. E esse é um modelo que eu ainda proponho com trabalho de arquitetura, arborização e jardinagem. Eu me coloco à disposição do poder público e ainda fazer uma planta baixa e falar, olha, podemos trabalhar assim isso. E depois nós temos que interagir com essas pessoas. Wander, modéstia à parte, eu não sei se isso é uma característica minha de vida, mas eu gosto de dificuldade. Eu vivo bem com dificuldade. Então, quando eu digo dificuldade, o que é? De repente aparecer uma demanda, muita gente... É um desafio, né? É um desafio. É isso que nos move. É, de repente, nós daqui um ano olharmos para São Roque e as pessoas que estão aqui falar, olha, aqui tem para todo mundo. E eu sempre gosto de dizer o seguinte, Wander. Nos cursos da estrada da minha vida, isso não é meu, não. Isso eu paguei para ouvir de uma pessoa. Um dos maiores predadores e mais inteligentes da natureza é o tubarão. E ele faz questão de viver com pequenos ao lado dele. Os pequenos limpam as microbactérias que se alojam na sua pele e no seu couro e, ao mesmo tempo, atraem médios peixes que ele vai comer. Então, para o tubarão, é fundamental que haja os pequenininhos do lado dele. Então, hoje eu vejo a Rota do Vinho um tubarão e por que não ter N peixes menores à volta e todo mundo vivendo harmoniosamente? Agora, Marquinhos, se todo mundo consegue autorização, vamos imaginar, 15, 20 pessoas... comportaria ali, por isso que você sugere que fique ali no centro, no Vasco Barione. Wander, eu te falo tranquilamente que o portal de São Roque, à direita, onde hoje ali é um estacionamento de carros e caminhões, está puro barro, aquela área eu preciso checar para não ser leviano, para ver se é uma área pública, mas ali, na entrada da cidade, eu já faria um primeiro ponto ali. Então, mas ali no Iguaçu, então vamos imaginar, chegando pelo acesso, a área do lado esquerdo. Ali não está no plano diretor um centro comercial ali, que o Cláudio falou que estava, inclusive, buscando verba? Pois é, Wander, como eu disse agora, há de se confirmar, se estiver como um centro comercial, ótimo, que sejam dadas oportunidades ali, mas o que eu quero te dizer é, depois tem uma outra conversa, que eu também não... essa conversa eu já tive com um membro da prefeitura, tá? Em talvez um bolsão que seja feito ali no Tabuão, onde já existem os quiosques ali. Ótimo, maravilhoso. Agora, Wander, veja comigo. Você já imaginou você chegando em São Roque pela manhã com a sua família, essas pessoas receberem um treinamento, você parar para comprar... aliás, que eu sempre falo, São Roque, eu nunca vi uma imagem de São Roque sendo vendida em São Roque fora da loja atrás da igreja. E nós temos um santo padroeiro fortíssimo. Veja a nossa procissão no dia 16 de agosto. Então, você já imaginou você chegar com a sua esposa em algum local? A pessoa te receber e falar, olha, eu vendo aqui uma batata doce, vamos falar. Que o senhor tenha uma bela estada em São Roque, aproveite São Roque. São Roque é uma cidade receptiva, o senhor pode ir à Rota do Vinho, o senhor pode ir à Capela do Santo Antônio, capacitar essas pessoas que estão ali trabalhando e automaticamente eles são nossos agentes turísticos também. A gente começa a gerar uma sinergia de trabalho lá no portal da cidade
Se a pessoa falar, olha, o senhor acabou de comprar o meu pão, são 8 horas da manhã, passe no Cine São José tomar um belo café da manhã, visite o centro da cidade, vá à Rota do Vinho almoçar. Então, todo mundo trabalhando integrado. Então, em cima disso, até já falei para o Cláudio, né? Acho que até antes dele ser prefeito, agora como prefeito, falei, Cláudio, a gente precisa levar o São Roquense para conhecer. Porque, por exemplo, como você falou, domingo de manhã, encontra uma pessoa ali e fala, poxa, eu estou querendo ir numa adega, como que é? Fala, aí o cara fala, não sei, nunca fui. Exato. Não, é que eu estou querendo pegar um vinho. Ah, compra no mercado, que é o mesmo preço. A gente tem, então, até o Cláudio falou, vou criar um cartão turismo, alguma coisa. Então, turismo receptivo. Então, aí não é para a pessoa da cidade cidadão, ele conhecer. Então, o cidadão conhecer. Dá dicas para os turistas que chegam aqui. Eu acho que, por exemplo, já o Roque, por exemplo, lá no Esqui que gerencia, ele estaria à disposição de oferecer passaportes para pessoas da cidade, para que o São Roquense conheça a Vindima, conheça as atividades, a própria Expo São Roque, para que quando alguém fosse pedir informação, esse primeiro contato ele orientasse porque a pessoa sabe. E outra coisa, não, lá é legal, eu conheço lá, meu filho trabalha lá e falou que é legal. Então a gente tem que, o boca a boca, a chegada é o cartão de visita, como você falou. Exatamente, Wander. E falando da fiscalização e falando de São Roque em si, Wander, eu ainda quero cada dia mais ser claro com a dúvida de algumas pessoas, como na internet, no Facebook, uma senhora colocou para mim lá, mas a lei votada pelo senhor, no artigo 10 desta lei, dá direito ao fiscal de apreender. Gente, eu quero deixar claro aos 7 ventos, eu não sou contra a apreensão, mas sim a forma que se apreende. Eu não posso achar ruim um guarda me abordar e pedir os meus documentos, mas eu não posso aceitar tomar um pé do ouvido. Então, a forma que vai se abordar, a forma que vai pedir, a forma... Mas uma apreensão, gerar um boletim de ocorrência de injúria, e aí eu vou além. Quando eu entrei na política, Wander, eu não entrei para ser mais um. Eu não entrei para ser vaca de presépio de ninguém. Para o que me disserem para fazer, eu fazer. Hoje eu questiono o contrabando de cigarro na Sotero de Souza. E vou morrer tocando nesse assunto. Eu não posso morar numa cidade onde eu vejo a apreensão de pães e não vejo de cigarro. E já escutei N versões de pensadores jurídicos. Que escutou? Quem que é a responsabilidade da prefeitura? Não sei. Pois é. O Zé que também já acompanhou isso. Mas fiscalizar produto importado ali, sem nota, o cigarro. Então, quanto ao produto sem nota, Wander, nós podemos ter 2 modalidades. O contrabando e o descaminho. O descaminho talvez é uma mercadoria que possa ser importada, mas ela foi importada de forma irregular. E tem aquele tipo de mercadoria que não pode ser importada e não pode ser vendido no território. Contrabando. Então, nesse caso, Wander, mas a prefeitura, todos os quinais de abertura de empresa nos containers são para lojas de brinquedos. Ali não se vende só brinquedo. O fiscal tem que ir lá. Prefeitura. Mas aí nós nos deparamos com cigarro. Gente, eu sinto muito. Não pactuo com nada errado na vida. Nunca pactuei e não tenho medo de falar isso no microfone. Se falta força municipal, então que se noticie a Secretaria de Segurança Pública, via Segurança Pública do Estado de São Paulo, que essa venha até o delegado do município, que o delegado do município se encaminhe. Nós temos que limpar. Nós temos que trabalhar, nós temos que fazer diferente. Por quê? Porque o nosso slogan de campanha foi ser diferente. Agora, Marquinhos, José, veja bem, agora eu perguntar a sua experiência também. O Marquinho Arruda é do PSDB, partido do prefeito. E a gente percebe que o Marquinho tem batido de frente com algumas coisas no prefeito. José, você que... Mais do que isso, foi filho do prefeito, né? Durante não é fácil. Não, como que é? Então, aí a gente vê o Marquinho... 2 vezes meu pai foi prefeito e eu fui vereador nas 2 vezes com o seu Zito Garcia sendo prefeito e você sendo vereador. Como que era, às vezes, conciliar algumas coisas que os vereadores não concordavam e você tinha que fazer esse meio de campo? Por isso que ficou com o cabelo branquinho? Sem cabelo até. O Marquinho tá indo, hein, Eu tô chegando. Não, veja, é uma coisa complicada, porque... O jogo político, muitas vezes, ele é travado no plenário.
E o plenário, você, quando você vai para o plenário, algumas coisas estão já discutidas previamente, você vai sacramenta alguma coisa ou não, mas você tem a possibilidade de fazer com que a oposição, ou situação, no caso, eu já fui dos dois lados, né, oposição e situação, você faz um jogo político, né, baseado naquilo que você propôs em campanha eleitoral para implementar depois de vitorioso, ou, no caso, você derrotado, você acaba fiscalizando mais atentamente aquele que venceu a eleição, para ver se realmente não existe alguma coisa que está desvirtuando daquilo que pregou em campanha. Eu digo para você, quando eu fui vereador de situação, vamos dizer assim, você tinha muito problema, principalmente quando meu pai foi prefeito 2 vezes, né? Você tinha muito problema para compor a maioria, porque as vaidades afloram, os vereadores têm interesses, os vereadores têm, digamos, redutos, buscam realizar aquilo que se propuseram a fazer no período eleitoral para poder justificar aquele mandato e até buscar uma reeleição. Enfim, é um jogo político difícil de administrar. Você tem que ter bastante jogo de cintura, como a turma fala, né? Porque às vezes você tem um projeto importante e o vereador, às vezes, que está do teu lado, ele fica ali magoado com alguma coisa que não saiu, ele começa a fazer uma queda de braço, será que vou, não vou? Mas muita coisa você tem que tomar como lição. Se o vereador do teu lado está descontente, você tem que chamar para conversar, verificar se ele não tem determinada razão naquele momento, se não foi uma medida abusiva ou qualquer coisa que o valha, que foi tomada e que precisa ser corrigida. Muitas coisas você resolve pelo diálogo, né? Então, isso daí é uma coisa que é fundamental na política. Você tem que ter jogo de cintura, mas saber dialogar e entender o que a outra parte está pleiteando também, né? Agora, então, Marquinhos Arruda, em cima disso, diálogo. Como é que está seu diálogo com o prefeito Cláudio Góes em razão dessa situação? Vander, eu sempre digo o seguinte, o diálogo tem que existir, eu não vou abrir mão dos meus pontos de vista, né, do que eu tenho como correto, e assim, como o Zé falou, em determinado momento, talvez o diálogo se estreite, porque possa haver do lado dele um entendimento assim, com o Marquinho não adianta falar. Ou, não sei se o Marquinho vai estar pronto para ouvir essas ideias e acatá-las. Ouvir sempre, mas acatar a gente tem que estar trabalhando dentro de uma linha, como por exemplo agora. Eu acho que esse é um exemplo fundamental, Vânia. Bom, então nós temos que fazer um trabalho junto aos ambulantes? Temos. Nós temos que fazer uma regularização? Temos, mas também nós temos que tirar o cigarro. E como é que nós fazemos, senhor prefeito? Só uma partezinho que eu pois não, nobre vereador. Em nome de... Nobre ex-vereador. Em nome de Vale do Vinho, de Chevrolet, Rockville. Vamos lá. É que eu falei numa última participação minha aqui, que nós estávamos falando daqueles problemas todos de corrupção que chegaram ao ponto máximo aí no Rio de Janeiro, que acabou com um estado maravilhoso como o Rio de Janeiro. Hoje está vivendo aí as portas de uma falência e de uma guerra civil urbana. Então, o que eu falei aqui naquele programa foi o seguinte: todo grande problema ele foi pequeno um dia. E o que causa o crescimento de um pequeno problema é você não atuar naquele instante e tolerar para que ele se torne grande. Você vai tolerando, mas tolerando. Isso que o Marquinhos falou é uma coisa que está todo mundo convivendo ali com o erro, né? Está tolerando, daqui a pouco ganha uma proporção que você não consegue mais resolver de forma correta, pacífica, até com as medidas que a lei te garante para resolver problemas que ainda são fáceis de solucionar. Se deixou crescer, daí é difícil. E hoje ainda dá... Isso que o Marquinhos falando, no meu modo de ver, existe muita tolerância nesse sentido. Exato. Então, e muita intransigência em outros sentidos. Né? Exatamente. E ali, Wander, como eu já falei em tribuna, nós estamos a 50 metros da igreja da matriz da cidade. É possível eu sair da sua casa de manhã e deixar um coelho lá e você não vê o coelho no domingo, vê na quarta. Mas um elefante, não. Então, eu particularmente, Wander, eu tenho uma dificuldade enorme para conviver com injustiça. Enorme. Isso tá aí os meus familiares, as pessoas que me conhecem há anos. Eu não tolero injustiça. Então, o que eu quero o meu sonho como legislador da cidade hoje é oportunidade a todos, direito a todos e lei para todos. Aquela famosa frase, né? Como que é que eu sempre falo aqui?
Pau que dá em Francisco, vai dar em Chico. Essa daí é a marca do Marquinhos. Ele tem falado isso, porque tem que ter a fiscalização, ou tem que ter uma medida para os dois lados. Né? E assim, Wander, o que eu quero deixar claro é principalmente assim, para essas pessoas que não entenderam direito, que ainda são elas podem ser influenciadas por essas ideias da internet da seguinte forma: eu não quero facilitação, eu não quero que alguém me procure e fale, porque procurou o Marquinho, vai abrir empresa em 2 dias. Não, não. Fiscaliza-se, mas desburocratiza-se. Proíbe, apreende, mas dá-se oportunidade. Nesse episódio da lei da apreensão, um empresário da Rota do Vinho procurou a família no sábado pela manhã, dizendo, vocês estão com um boato aqui que vão impedir a Rota do Vinho, vocês podem criar problemas que tem gente grande lá em cima. Espera um pouquinho, Wander, que terra que nós estamos vivendo? Então, eu vivo hoje um problema, eu sempre falo assim, que não é do meu perfil, porque eu adoraria citar nome todo dia, mas é que eu ainda, né, tenho as minhas proibições legais, e aí entra também naquele rol de provas, né? Mas eu quero te dizer o seguinte, para esse cidadão que sabe quem foi que falou isso para a senhora, não entra nessa seara, pelo amor de Deus. Sabe, é uma pessoa jovem, bem-sucedida, hoje com um pouco mais de experiência, o Zé aqui com mais experiência. As fases da vida, elas passam, tanto as boas quanto as ruins. Se hoje a família está com muito dinheiro, está abastada, pensa do lado do outro, pensa na mãe do outro, pensa na situação do outro. Isso eu não quero que soe jamais, como algumas pessoas também falaram nos bastidores aí de internet, dizendo, foi um gesto político já angariando voto. Jamais. Jamais. 3 anos antes da campanha, eu quero realmente, Wander, fazer uma São Roque para todos. Que o super empresário tenha as oportunidades dele, que o pequeno tenha, que o micro tenha, que o médio tenha, que literalmente o sol nasceu para todo mundo. Mas isso é talvez utópico. Não, não vejo. Isso é administrativo, dá para fazer. Uhum. Marquinhos, estamos tocando aqui o nosso Linha Aberta, a partir de hoje também com Ras Reveri Contabilidade, a gente vai falar mais nos próximos programas também. Folia de ofertas da Regina Cosméticos, Loja 100, ainda bem que tem. Tô mandando servir um cafezinho para vocês aí. Jair, tá um cafezinho aí, direitinho, né? Tá tudo bem? Opa, Jair, nosso diretor aqui, rapaz. Gostei do bonezinho branco, Jair, bonito, hein? Exerça a sua cidadania, participe das reuniões do Consegue e regularize o seu imóvel, solo regular, para você ter o seu imóvel em dia direitinho. Radmed, nova ressonância magnética, um grande investimento realizado, vale a pena. Vila Toscana Residencial, casas prontas para morar, olha, um ótimo investimento para você. Santa Adélia, fazendinha e restaurante em Canguera, recebendo você. Autoelétrico Santa Quitéria, 30 anos com o nosso amigo Chiquinho e toda a família. Esqui Mountain Park, turismo na montanha para você. E vamos continuar a bater o papo aqui. Marquinhos, então qual que seria assim? Que claro, a gente ficou muito nesse casal, nessa família. Mas você identificou, se essa família apresentou 11 pedidos lá, protocolos, você encontrou outros casos, tem muita gente nessa fila. E o que a pessoa, quando ela protocola, fala, eu quero um espaço na Rota do Vinho, eu quero um espaço na Alívio Talhaçac. Não tem uma determinação do local. Como que se eu chegar lá eu falo, não, eu quero a minha na Praça da Matriz. Como é que funciona, Marquinho? Wander, a princípio vai passar por um estudo. E aí vai se dizer a você se pode ou não pode o tipo de comércio que A gente que sugere o local. Você pode chegar lá dizendo hoje, eu tenho uma perua Kombi e eu quero vender caldo de cana na Avenida Brasil. E depois você vai receber as respostas, positivando o seu pedido ou não, ou em parte, se pode vender o caldo de cana, mas não na Avenida Brasil, e você vai para uma área que a prefeitura indique. Até aí, Wander, eu vejo essa ideia, assim, positiva, porque se nós também dermos os alvarás e cada um começar a se instalar, é ruim até para o próprio comerciante, porque nós podemos ter 10 carrinhos de cachorro-quente numa mesma rua. Então, eu também entendo da prefeitura acabar no anteparo à abertura da empresa,
tendo essa habilidade, ao invés de uma habilidade coercitiva, de não se atender, de não dar atenção, dizer, olha, qual é a intenção? A intenção, eu quero abrir um carrinho de cachorro-quente. Então, espera só um minutinho. O senhor tem a ideia de que em São Roque nós já temos 2.182 carrinhos de cachorro-quente? E apenas 10 de tapioca? Entende, Wander? É já fazer um trabalho de instrução. Tentar direcionar. E aí nós vamos para lá. Então, vamos imaginar hoje. Abre-se as vagas em Guaçu, Bolsão do Tabuão e Vasco Barione. Correto? Uhum. O que isso vai compor? Um total de 300 vagas. Wander, aí também vem do administrativo. Tem-se 300 vagas, vai se administrar... Mas você acha que hoje a gente teria 100 vagas para abrir? Mais tranquilamente, Wander. A demanda deve estar represada há muito tempo, deve estar grande. E o que o Zé Balaio falou com muita sabedoria é o quê? A situação do país hoje está fomentando cada dia mais o trabalho informal. Então, nós temos hoje costureiras que trabalham em casa, o pessoal que mexe com curtume no manicure, o pessoal que mexe hoje com os curtumes aqui em São Roque, que até um abraço para ele, para o Valtinho Celeiro, então. Passou uma vida fazendo o trabalho de curtume em sua casa, dentre outras tantas pessoas, Wander, que se você chamar essas pessoas para... Olha, um curso para todas as manicures de São Roque, um curso para todas as cabeleireiras de São Roque. Wander, eu não consigo entender alguém querer tirar o direito de trabalhar. Eu não consigo entender. Marquinhos, será que dá pra gente fazer um jogo rápido aqui? Deixa eu ver quem que fala aqui. O Alexandre Vitor Andrade, muito bom. Temos que ter, entre aspas, a rota da Brasital, a rota da Estação, a rota do Sabuó, a rota do Recanto da Cascata, do Cruzeiro, da Capela de Santo Antônio e por aí vai. A cidade precisa valorização num todo, cobrando novas rotas para a cidade aí. E sempre a gente não tira jamais o mérito de quem começou a Rota do Vinho. Eu falo que há 20 anos atrás ninguém imaginava de sair do centro de São Roque para comer uma pizza em Canguera. Né? E a gente sempre fala aquela história lá do Góes com o Cláudio, quando colocou um lanche quente para fazer lá num trailer do Coutinho, era uma novidade você ter x-salada, misto quente, que não tinha. E depois veio o restaurante, foi caminhando, quer dizer... foi feito esse trabalho. E a gente tem a oportunidade de começar novos caminhos também, né? Você tem conversado, não sei, com o Contur, o nosso amigo Lolo, que é o presidente do Contur, precisamos trazê-lo aqui para desenvolver o que se percebe do turismo da cidade para desenvolver as outras rotas. Wander, eu vou ilustrar aqui de novo de uma forma que fique muito clara. São Roque hoje vive um caso de diabetes agravado. Ou seja, o oxigênio não está chegando a todas as partes do corpo. E as partes precisa chamar o Dr. James para entender esse diagnóstico aí. E as partes que o oxigênio não chega, vai necrosar. Então nós precisamos fazer o quê? Levar o oxigênio a todas as células. Hoje nós temos uma oxigenação muito grande na Rota do Vinho. Mas nós precisamos abrir os horizontes. Diabetes sempre pega a visão, né? E a visão hoje já acho que... A visão curta. A visão hoje eu acho que foi a primeira afetada. Já afetou. Uma já perdeu. Nós temos a chance de salvar uma. Então, por que ostentar no nome de São Roque estância turística? O pai do Zé que conseguiu estância turística, né? Foi município de interesse turístico. E tomou pancada. Porque quando falou que São Roque seria estância turística, sabe o que a gente ouvia? Atração turística na cidade e a escada rolante das pernambucanas. Então, falavam que você não tinha... E quanto desenvolveu... Você tem que apostar no futuro, né? Você joga a sua semente e depois espera que as novas gerações vão regando, vão fazendo com que aquilo germine e se torne uma cidade até próspera, né? Outra coisa que se fala, mas só que é turismo. Dá para conciliar indústria? E hoje a gente não tem grandes indústrias e o turismo gera dinheiro rápido. Mas o Alfredo Estrada questiona muito isso, ele sempre fala Itu. Itu tem turismo, mas tem indústrias. Como que é isso para a cidade? Colocar, Zé. Você tem. Dá para conciliar você tendo áreas próprias para desenvolvimento industrial, desde que você tenha também os controles do meio ambiente, do CETESB, aquele controle de solo, uso e ocupação do solo. A legislação hoje é rigorosa. Então você tem. Só que São Roque sempre teve um problema com relação à topografia, né? Nem sempre as áreas são favoráveis ao desenvolvimento industrial.
Então, por isso, São Roque também teve que ter essa alternativa turística e que se mostrou, ao longo do tempo, uma alternativa viável, econômica, com que a cidade pode viver, não digo exclusivamente do turismo, mas boa parte dele. Hoje nós somos referências gastronômica, o clima nosso é aprazível, enfim, nós temos condições. Então, eu acho que se você aposta no futuro, que o Marquinhos falou, somos uma instância turística, você tem que dar todo o suporte para que ela se desenvolva da melhor forma possível e com qualidade, né? Você tem que ter um controle de qualidade para o seu turismo não ser um turismo fraco, né? Sob o ponto de vista competitivo. Você tem que ter um referencial bom para... Você vem a São Roque hoje e usufrui de uma gastronomia de alto nível. E outras coisas também, um esqui, você tem coisas de qualidade, de padrão top mesmo. Então, mas você tem que fazer com que todos tenham essa oportunidade, como o Marquinhos falou. Então, preparar os artesãos aqui nossos, que são muito bons, que deem aula, que preparem com que nós tenhamos aí a proliferação de um artesanato pequeno, mas de qualidade, né? Entendeu? Isso meio de vida para esse pessoal. Porque, Vander, há 25 anos atrás nós saímos de São Roque, o meu pai e os 3 filhos, com a empresa e fomos a Santana de Parnaíba atrás do ISS de 2%. A guerra fiscal. A guerra fiscal. Perdemos a pênalti, Perdemos a pênalti. Então, Vander, eu sempre, hoje, acompanhando os grandes fóruns aí do empresariado, a gente pode investir em empresa de tecnologia. A Alphaville hoje polarizou em tecnologia. São torres de 12, 13 andares, 2.000 funcionários na torre, onde só se usa computador. Às vezes a gente precisa muito mais da internet, às vezes, do que às vezes da estrada, né? Estrada. Tem que ter uma internet. Nós temos hoje, eu falei isso na primeira ou segunda sessão da Câmara, não sei se você lembra. São Roque hoje é um terreno entre a Juscelino Kubitschek e a Faria Lima. Nós temos aqui Raposo Tavares e Castelo Branco, duplicadas, rodoanéis, 130 quilômetros do Porto de Santos, o aeroporto aqui de Campinas trabalhando fervorosamente com carga a 100 quilômetros, Alphaville, polos industriais. Sorocaba. Eu tenho vários amigos hoje que já trabalham moram em São Roque e vão a Alphaville todos os dias porque já estão em polos tecnológicos ali. Tenho uma sobrinha trabalhando em Alphaville em polo tecnológico, vai e volta todos os dias. Então, Vander, quando a gente fala muito em Rota do Vinho, parece perseguição, parece que é coisa tacanha. Não é. Mas eu também gostaria de abrir os horizontes para o seguinte: eu faço turismo gastronômico fora de São Roque. Então vamos citar aqui. Eu vou a Itu no Alemão. Opa, ali na Paula Souza, coladinho na praça. Então eu vou a Itu no Alemão, o Zé Balaio, 2 vezes por ano. Por quê? Porque Itu me limita. Eu não tenho mais o que fazer ali. A velha doceria Senzala vai de mal a pior. Então a gente acaba chegando, almoça e vai embora. Então eu vejo esse trato hoje de São Roque só com a Rota do Vinho, ao passo do futuro, como o Zé Balaio falou, é um tiro no pé. Porque o cara vira São Roque, come uma massa, após o almoço ele não tem o que fazer. Então, quanto mais desenvolver os roteiros, Rota do Vinho, Capela do Santo Antônio, Morro do Sabuó, Mata da Câmara, passeios, trekking, Pedreira tá aí. A Pedreira, ontem eu estava conversando com um amigo e ele falou, olha, sabiamente, a Pedreira é particular. Tá correto, Vander? Se eu estiver errado, me corrija. Não, até saiu mas até o Júlio Mariano recebeu a informação de que uma boa parte está com o governo, CPTM. né? Que é a antiga estrada de ferro Sorocabana, agora é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, né? CPTM. Então, Vander, o que a gente fala? Vamos fazer uma parceria, faz ali um polo radical. Hoje, o volume de pessoas que vêm a São Roque final de semana, que nós vemos aí na Castelo, no acesso, com bicicletas em cima dos carros, usando as estradas, a topografia. Então, assim, Vander, o grande resumo vamos administrar essa demanda com muito cuidado, com muito carinho e de forma democrática. Vamos dar chance a todos, vamos desburocratizar, dar oportunidade, colocar ali um departamento de rendas, departamento fiscal para trabalhar, mas pensando no seguinte: no meu entendimento, trabalho é cooperação, trabalho é sinergia, para que na frente nós tenhamos capacidade de produção, força. Se um dos setores começam a falhar, nós temos problema à frente. Não dá para nós termos
um departamento trabalhando em busca de abertura e um trabalhando e enrijecendo para que esse se mantenha vivo. E também esse balanço não pede para que nada nesse meio seja errado. Dá para se educar. Então, Vander. Então, aqui eu queria fazer um jogo rápido aqui com vocês para a gente aproveitar aqui os ouvintes, mas respostas curtas. O Emerson Augusto: se um pai de família estiver desempregado e não for permitido a ele vender alguma coisa, ele vai morrer de fome. Ele vai entrar para o mundo do crime, achando que pode levar até ao crime aqui, a marginalidade. O Orlando Matos: e a tal lei dos malabares, né, do pessoal que já ficava trabalhando ali nos semáforos, é para quem vem de fora ou para os sanroquenses? A lei que está em vigor na cidade, ela não tem... de sua autoria, né? De minha autoria, e ela não tem, obviamente, como nenhuma outra lei, o objetivo de ser para sanroquense ou não. A lei é da cidade e para todos aqueles que nela estão. Está sendo cumprido? Parece que eu só estou vendo... A lei é cumprida. Se nós pegarmos, Wander, o volume de malabares que tinha há 8, 9 meses atrás, quando a lei entrou em vigor, e hoje... já melhorou muito. Malabares vem aquela situação. O rapaz muitas vezes desembarca pela manhã na cidade, com a ideia de ficar 2, 3 dias, ele vai a um semáforo, muitas vezes ele passa ali 1 dia, 2, mas já está se coibindo. Então, até eu deixo a pergunta para ele assim, se ele notou a melhora, se facilitou, se o trânsito está fluindo melhor, se tem visto menos malabares. Se eu, particularmente, notei que melhorou muito. Agora, Zé, acontece o seguinte, né? O pessoal que quer fazer uma apresentação tal, quer ficar no semáforo na avenida movimentada. E você, por exemplo, isso também acontece com o vendedor ambulante. Você acha que vai ter espaço na distância ali, um pouco mais retirado, o Vasco Barioni? Não, eu quero ficar onde tem o movimento. E se você pegar esses artistas e falar, você se apresenta no meio da praça, fala, não, no meio da praça do Largo dos Mendes não interessa, ele quer o público, né? Zé, que é o público ali. Não. Eu pensei que você estivesse dirigindo a pergunta para quem pegar, para quem pegar. Não, é uma questão interessante, sob o ponto de vista daquilo que a gente estava discutindo, de oportunidades para todos. É a questão dos artistas de rua. Eu vejo assim que deveria também ter essa preocupação de que eles tivessem uma preparação, porque às vezes a gente vê pessoas com pouca habilidade, nenhum preconceito, pelo contrário, mas às vezes pouca habilidade, talvez estejam treinando em São Roque para depois ir no semáforo em São Paulo. Então, mais ou menos, não, porque isso faz com que aquela apresentação não seja uma apresentação agradável sob o ponto... Eu não sou contra a apresentação, eu respeito a posição do Marquinho de fazer com que isso tivesse um disciplinamento e tal, mas eu também vejo pelo lado da qualidade da apresentação. Seria interessante se isso tudo ocorresse de forma agradável, para que as pessoas até assistissem aquilo lá. Poxa, tem um artista espetacular ali. Tudo bem que a questão do tráfego, da fluência do trânsito em algumas regiões, realmente isso daí, até problema de segurança, uma série de coisas. Essa preocupação o vereador teve e nesse sentido a gente tem que concordar. Agora, eu também vejo isso, se tem talentos aqui em São Roque, esses talentos deveriam estar sendo trabalhados numa Brasital, que é um espaço maravilhoso, que poderia estar sendo potencializado para esse tipo de formação também de artistas, né? Que a gente não pode perder talentos assim, proibindo alguma coisa. Peraí, vamos canalizar para que haja uma formação adequada para que o cara venha até a ter uma projeção, né? Você descobre talentos, às vezes, onde você menos espera, né? O Orlando Matos retornou aqui porque, até onde eu vi, nos semáforos de São Roque, nenhum era daqui da cidade. Ele achando que a maioria era de fora. Aí falando para o Orlando, já agradecendo também a interação dele com a rádio, é o seguinte, Wander, alguns são da cidade. Eu conversei com algumas pessoas que moram em bairros da cidade. A maioria, até estrangeiros, chilenos, uruguaios, porque eles têm uma cultura muito grande, né? No Chile, no Uruguai, a própria Argentina, dessas pessoas que muitas vezes eles têm como um hábito de vida, viver na rua, interagir com a rua, com a arte de rua. E isso também é uma atração turística em muitos desses países, né? Eles saem os conjuntos. Mas se comentava aqui em São Roque, até o capitão Celone falou que muitas vezes
acabava assustando o motorista em estar mexendo com uma faca, com um fogo, ou de repente no questão meio... de segurança, realmente a preocupação é válida. Wander. Tem que ter um assunto, tem que se conversar bem. Por isso que na lei, Wander, eu tomei o cuidado de ir conversar com o capitão Cholone, pessoalmente. Estive em departamento de trânsito em São Paulo, conversando com o pessoal do Detran. Escutei pessoas, público, comerciantes. E eu falo o quê? Por isso que nós tomamos um cuidado de fazer uma lei que regulamentava e não proibia. Então, para que a pessoa possa ir à praça e desenvolva a arte dela. Porque realmente, no semáforo, e hoje em dia, com o nível de estresse que as pessoas andam, horários, pais e mães que trabalham. Então, assim, hoje só dirigir no trânsito já não está fácil. Dirigir, desviar de cachorro, que também aumenta cada dia, o que nós estávamos discutindo na sessão da Câmara segunda-feira. O Piniquinho contou lá no Goianã, tem 4 cachorros para cada morador. O já tem ele já levantou a estatística lá. Ele tem essa estatística no Goianã já. Ele já tem. Bom, mas olha, deixa eu bater bola aqui rapidinho. O Sérgio Gouveia, quantas licenças ou alvarás para ambulantes foram liberados em São Roque após janeiro de 2006, após a chegada do Cláudio Góes? E quantas licenças ou alvarás... 6? 2017. Não, ele falou. Tá aqui, ó. 6. Foram liberadas após janeiro de 2016. Então ele pegou o último ano do Daniel aqui. E quantas licenças foram liberadas para o roteiro do vinho? Tem esse levantamento, Marquinhos? Não tem esse levantamento. E aí já deixo para o Sérgio Gouveia também um abraço. E digo a ele que hoje é quarta-feira. Até segunda-feira na sessão eu te apresento isso, Sérgio. Opa, tá aí. Deixa eu ver aqui, um abraço pro meu amigo Ticolino, Toninho, Festa Videokê, um grande abraço. Jefferson Grando, por favor, gostaria de saber sobre uma política para gerar novos empregos na cidade. Se vamos ter que continuar na mesma situação que nenhuma empresa se instala. Zé, política para trazer empresa para a cidade. Você tem que fazer com que, considerar primeiro, né, a crise do país. Você não pode fazer um milagre num momento como esse. Você pode ser criativo, né? Buscar alternativas. Aí você tem condições de atração de novas empresas em São Roque na medida em que você possa oferecer condições para isso. Aquilo que o Marquinhos falou também, eu creio que isso não tenho dados, né? Eu vou falar. Aqui a Fabiola Brandão falou, em 2015 eram 250 solicitações. Eu creio, a demanda, se ela está represada, deve ter até mais que isso, 2015, nós estamos em 18. Então, aquilo que o Marquinhos falou, eu acho que a prefeitura, num momento como esse de crise, eu não tenho dados, informações precisas a esse respeito, ela deve fornecer condições, menos burocracia, para que as certidões saiam com mais agilidade. O Ministério da Desburocratização. Não era o Hélio Beltrão, né? Hélio Beltrão. Então, eu acho que se você facilita... Eu acompanho as publicações, porque é obrigado as empresas interessadas em se estabelecer em São Roque, ela tem que pedir e ser pública essa solicitação. Então, às vezes, você vê no jornal oficial, ou em qualquer jornal ela pode publicar, pediu autorização. Então você vê que tem um certo número aí, bom, mas eu não sei se na tramitação burocrática da prefeitura, porque o cara pode até desistir, é muito demorado em São Roque, demora demais, uma cidade mais rápida a tramitação burocrática para dar a certidão, entendeu? Eu não sei como é que funciona hoje, para você tirar uma certidão, você pode tirar direto na internet, mas empresas de São Roque vão participar de uma licitação, elas precisam de documentos da prefeitura. E às vezes, eu não sei como está hoje, mas já ouvi empresários reclamando, a gente não consegue liberar uma certidão da prefeitura para conseguir. Eu acho que em cima disso, o Ronaldo Alves, que é o presidente do Conseg, ele falou, tem muita coisa para ser falada, temos necessidades e queremos ver a máquina pública fazendo sua parte. A discussão quanto ao uso de espaço público vai longe. A ideia é que precisamos de regras pré-estabelecidas. Uma cidade sem ordenamento e sem fiscalização é fadada ao fracasso, gerando informalidade e insegurança jurídica aos trabalhadores e aos consumidores. O Ronaldo fala muito de loteamentos que são... Não são loteamentos, são parcelamentos que são feitos e entende também que existe uma demora na prefeitura, às vezes, para você conseguir essa documentação, né? Você percebe, Wander, que muitas vezes o assunto ele entra sempre com um cunho de achar que fomentar significa facilitar.
O que nós queremos, Wander, o que eu falo insistentemente, o Zé também falou aqui já hoje algumas vezes, é o quê? Precisa-se gerir a demanda, exigir o que é necessário, mas ter agilidade. Então o Ronaldo, eu acredito... Até para dizer não, né? Até para dizer não. É isso que eu ia falar. Político tem que... Tem que dizer falar não. não. Mas se você demorar e não diz nem sim nem não, aí você é um vaselina. Exatamente. E você está prejudicando o desenvolvimento do município, né? E eu vou te falar, tá aqui o Zé... Desculpe o termo, mas não sem querer... Não, é liso, sabonete, é o sabonete. Sabonete, Lembra bagre e saboado. Dailton Pimenta, Bagre e saboado. que a gente falava com tanto carinho. Murismo, né? Não, mas é assim. E o Zé tocou num assunto aqui que é muito interessante, do quê? As pessoas, elas não têm o problema de ouvir o não. Mas você tem que dar o sim ou o não. E como vereador, muitas vezes nós escutamos alguém, quando a gente fala um não, dizer assim, então eu vou procurar outro. Tudo bem, mas de mim o senhor não ouviu a mentira, o senhor não ouviu a enrolação, o senhor não ouviu... Tá certo, Zé? Porque senão fica-se realmente o sabonete. O que o Ronaldo diz, eu entendo, concordo, mas eu quero deixar claro também em contrapartida que eu não sei onde foi que o meu discurso gerou uma dúvida em achar que gera-se oportunidade a qualquer custo. Eu nunca disse isso. É o tal do jeitinho, né? O jeitinho. Eu sou totalmente contrário ao jeitinho. Por quê, Wander? Se fosse para falar de jeitinho, sendo vereador, tá aqui o Zé, um dos políticos mais experientes da cidade, eu jamais iria à tribuna. Eu tinha ido silenciosamente ao jeitinho. E buscado o jeitinho. E como eu disse na tribuna, Wander, nesses dias de carnaval, todos na minha família receberam educação para não ser presos e não cometerem nada que possa denegrir, depreciar. Mas se for, vai ficar. Vai pagar pelo que fez. E nós vamos abrir... Se orientou primeiro, depois tá orientado. A responsabilidade é dele. Daí e depois, que óbvio, pague pelo que fez, né? Nós vamos trabalhar pelo que a lei nos fornece, através de advogados e situações legais, mas com jeitinho, não. Então, assim, os parcelamentos de terra, algum assunto hoje, como, por exemplo, o Condor em São Roque ali, que existe uma lei que não permite um fracionamento, algumas pessoas que são proprietárias ali já me procuraram. Tudo isso faz parte de debate. Tem que se ter os lados, tem que se ter aí as pessoas que estão dentro do assunto para se chegar a um consenso. Você acha que a máquina pública, vamos dizer, em São Roque especificamente, é muito travada? Você conseguiu alguma coisa? Se você pegar a minha página, quando essa situação começou a andar 2 semanas atrás, alguns contadores da cidade se manifestaram publicamente. Hoje abrir uma empresa em São Roque está terrível. O trabalho está horroroso. É só entrar na minha página aí e procurar. Tem contador que se manifestou lá, e contador de respeito na cidade. Então, Wander, isso é uma luz amarela. Nós já temos um sinal de atenção. Agora, Marquinho, aqui o Marcos Tassoni mandou uma mensagem para você, o filho da Marlene do Mercado. Grande Marquinho Tassoni. Falou que você, parabéns por trazer o melhor vereador de São Roque. Obrigado, Marquinho. Desde que ele não fale isso para todos. Né? Todos que vêm aqui, ele fala, trouxe o melhor vereador de São Roque. O Cláudio Góes foi o melhor prefeito de São Roque no ano passado? Wander, eu acho que fez um ano dentro de umas limitações. Dentro de um primeiro ano, foi no meu entendimento, nota 6. 6. E agora, essa ideia que você tem de levar lá para o Vasco Barione e fazer um espaço lá para o turismo. Mas na sessão de segunda-feira, o Israel Tocco, né, sugeriu que lá seja um polo industrial. Então, quer dizer, você veio com uma ideia e o Tocco está com outra ideia. Gostaria que outros vereadores trouxessem mais ideias e gostaria que nesse momento nós tivéssemos 10 ideias. E aí vem a política, aí vem o debate, aí vem o entendimento. Mas também eu acho que tudo isso tem que ser rápido. Aliás, eu tenho certeza, tudo isso tem que ser rápido. Por quê? Porque nós estamos vendo aí
quantas mensagens você recebeu hoje, tem um monte Wander? aqui. Então... E dizendo o quê? Emprego, pelo amor de Deus, a situação. Emprego. Então, não tem um outro caminho a nós seguirmos nesse momento que não emprego. Agora, com todo respeito ao Toco, ao trabalho dele, cada vereador tem uma linha e tem um entendimento, né? A gente até gosta de dizer na Câmara, eu aprendi isso esse ano, que discute-se a opinião, mas não discute-se o voto, né? O voto está votado, enfim, cabe-se o respeito. Mas, por exemplo, pelo espaço que se tem ali, Wander, o que vai se gerar de emprego com relação à área ocupada versus emprego? Porque muitas vezes uma área de 10 mil metros ela vai significar em 40 empregos. Por isso eu comungo da ideia das empresas de tecnologia, porque num espaço muito melhor e na verticalização elas colocam aí 2 mil, 3 mil empregos. Aí já não vai ter o problema da topografia, né? Não tem o problema da topografia, estamos perto. Se Deus quiser, nós teremos um aeroporto comercial dentro em breve. Então, você tem alguma informação? Receberam? Eu tenho a informação da informalidade, realmente. Que o aeroporto pode se voltar às obras e à retomada da construção. Mas como eu disse, é informal, são conversas com empresários em bastidores. Só um instante. Como foi uma novidade? Como foi uma novidade? Eu vou deixar falar igual o Niltinho lá. O Niltinho com certeza está assistindo a gente. O nobre vereador está pedindo a palavra. Eu vou conceder a parte. Obrigado. Para que a gente possa ter, inclusive, a celeridade no processo. Deus. Não, mas como foi uma novidade que o Marquinhos apresentou aqui a respeito lá desse espaço ali no Gabriel Pisa. Do Vasco Barioni? Então, ali... Que hoje é um terreno só, né? Quando então, mas houve uma destinação. Lei. É isso que você está falando. Então, não sei se houve uma destinação dessa forma legal ou através de um decreto do prefeito da época, né? Tornando aquela área algo com uma determinada finalidade. Precisa ver isso lá, né, então, né, Marquinhos? Porque se aquilo... Creio eu que foram para eventos de grande porte, se eu não me engano, na época, grandes shows, rodeios, alguma coisa ocorreram lá, né? Algumas coisas nesse sentido. Então ela deve ter uma determinada finalidade salvaguardada por um ato municipal, do prefeito, ou um decreto, lei, não sei se foi lei e tal, não lembro. Agora, o Marquinhos está colocando para que aquele espaço público tenha uma finalidade compatível turismo. Ali com a Estrada do Vinho, ali, com aquela área que é um polo gastronômico ali, né? Então, eu vejo uma finalidade afins ali, né? Um polo industrial teria que mudar a finalidade para a qual aquela área... Inclusive, houve serviço público lá, terraplenagem, foi uma coisa que demandou recurso público ali, e está abandonado, né? Pelo que vocês falaram, né? Ô Marquinhos, vamos só dar uma agilizada, temos 8 minutos, né? Nós estamos 1 hora e 2 minutos aqui. Segunda-feira foi derrubada a Lei Mandi, né? E veja bem, o Toco, que é do PSDB, votou contrário, para não derrubar a Lei Mandi. E a gente vê aqui do PSDB, você e o Alexandre Veterinário votaram para derrubar a lei. O que acontece que às vezes a bancada do PSDB ali já aconteceu do Etelvino votar também. Aliás, o Etelvino... o Etelvino votou para derrubar, né? Os votos contrários foram Estrada, Alfredo Estrada, Lacir, Toco, Júlio Mariano, Maurinho de Góes e Flávio Brito. Quer dizer, só o Toco, né? E o que acontece que às vezes a bancada não vota fechado ali? Ou passa o veterinário, ou o Etelvino. O que falta para estar unida ali, pelo menos, o partido PSDB? Essa é uma resposta que vem à ponta da língua, Wander. Opa! Eu vou me incluir nessa garotada, tá, Zé? Imagina, não garotada. Cabe mais garotada, mas... Imagina. Essa garotada do PSDB que chegou agora, Wander, a gente tem estudado muito estatuto, regimento, tem comido isso aí. Porque eu, modéstia à parte, me considero bom aluno, o Alexandre também é bem bitolado. Então, a primeira coisa que nós fomos ver foi a questão de fechamento de questão. E o fechamento de questão de voto partidário, ele vai esbarrar na inviolabilidade do voto. Então, nós estamos amparados pela Constituição Federal, que vem a inviolabilidade do voto. Eu vou pelo que eu penso e acho correto. Pode ter algo que eu vote junto do partido, pelo partido estar correto. Mas se eu achar que não, como nesse momento eu entendo que não mais cabe a uma lei
e sim ao prefeito. Ele tem que ter a autonomia de empregar ou não quem ele quiser, não estar defendido por uma lei. Exatamente. Porque campanhas vêm aí, Vander, e... Mas você acha que vai ter algumas pessoas que foram candidatos, bateram na porta? Ô, Claudio, Deixa só rapidinho, esse negócio de bater na porta é complicado, porque o cara que disputou uma eleição, perdeu, ou ele tem que esperar o convite. Se não for convidado, não mas tem gente que se oferece, né? Mas se oferecer, o cargo é de confiança, de exclusiva nomeação do prefeito. Então o prefeito que convida quem ele acha mais adequado para compor a equipe. O cara perdeu uma eleição e achar que é obrigado o prefeito a nomeá-lo. Mas o cara às vezes foi em todos os comícios, ajudou a colocar o prefeito no carro, fazia Vander, segurança. Desculpe, eu gosto de falar que eu participei de 3 eleições. Tá? Bateu na trave em 2, né? Na verdade, em 3. 3. E o prefeito Efaneu e o prefeito Daniel. Do Daniel eu fiquei na suplência por 16 votos. Eu nunca recebi um telefonema de ninguém. Nem muito obrigado. E no período que fiquei na suplência, nem no dia da eleição do partido me chamaram. Com 700 votos. E hoje, tendo cadeira, deixo aqui para qualquer um do PSDB que queira ligar aqui e pode me desmentir no ar. Desde o meu primeiro dia da minha primeira reunião, eu insisto. Chama os suplentes, chama todos que estão envolvidos, todos são importantes, nós temos que estar integrados. A integração política não quer dizer que vai ser nomeado. Tá certo, Zé? Claro, não é possível amanhã chamar o Marcelo Marques, falar, olha, aconteceu um imprevisto, você assume hoje, e ele não pode entrar nessa seara sem saber que capítulo tá. Então, eu não quero que dê o tratamento a um suplente como eu fui tratado, porque eu fui tratado como ninguém. Então, assim, não estou dizendo que hoje eu vou fazer isso, Vander, mas eu quero deixar claro que se um dia eu for fazer campanha a prefeito em São Roque... Você não vai lá para outra cadeira? Você falou que não vai na próxima, você vai na outra, né? Se Deus quiser. Nessa você não vai. Hoje não. Tá adiantando. Hoje não. Hoje não. Hoje não, mas amanhã... Não, você falou que a de 2020 você ia pular. Ia para 2024. Mas agora já estou percebendo que 2020... Mas a gente já tá nem aquele negócio do Fernando Henrique, mas você falou que não ia perguntar isso daí. Agora, para fechar, que o programa está acabando... A gente brinca, assim, obedecendo, obviamente, a hierarquia, não, mas eu gosto de estar, ao prefeito candidato. Cláudio Góes, claro. Mas eu quero dizer o seguinte, bem rápido, Vander, fechando. No ato da campanha, buscar o apoio, mas não deixar nada prometido. Falar, olha, tem o cargo, a gente vai ter que discutir capacidade. Agora, prometo que a última aqui, que o nosso tempo está acabando. O prefeito Claudio Góes, já estão 1h06 aqui. O prefeito, o Piniquinho está entrando com um requerimento, dizendo que 1 minuto dele só tem 40 segundos, né? Mas fazer o quê? Bom, grande Piniquinho. E aí o seguinte, o prefeito Claudio Góes conseguiu no passado uma lei para remanejar até 10% do orçamento. Depois que o Efaneu comprou lá Maria Fumaça, a Câmara reduziu, deixou ele com 1%. O último ano dele com 1%. O Daniel passou os 4 anos com 1%. O Cláudio conseguiu passar para 10%. Agora, no meio do ano, vocês vão tomar essa decisão. E eu estou sentindo que acho que o Cláudio vai ficar com 1% de remanejamento. Eu estou certo nessas contas, assim? Vander, eu faço questão, muita questão, de dizer a você o seguinte, eu nunca me escondi, não vou me esconder, e as minhas posições públicas, elas são públicas, agrade ou não. O meu voto é 1%. 1%. Então, quer dizer, e que você, no ano passado, foi contrário, se foi 10%. Foi contrário, chegando na política, entendendo que talvez isso fosse positivo, mas o que isso dá para o vereador, e não é o trato de troca, mas... De querer ter o prefeito na mão. Não. Mas isso deu a nós falta de respeito. Não por parte do prefeito propriamente, não estou dizendo do Cláudio agora, mas dos departamentos. Então, eu acredito que o trabalho legislativo e executivo tem que ser integrado, tem que haver respeito de ambas as partes, tem que haver sinergia, e talvez os 10% do prefeito tire essa sinergia, tire esse contato aproximado, distancia demais. Porque, em tese, falando no português claro, precisa-se menos da Câmara. E aí, algumas coisas acontecem em decorrência disso que são prejudiciais. Então,
trazendo a 1%, vamos dizer, Vander, que nós estamos dentro de um vestido e a gente encurtou ele na frente e atrás. Então, assim, vai ter que se dançar com as pernas mais próximas. Opa! Bate-coxa aí vai ser... Então tá, então, ó, com o seu voto e tal aí, acho que vai dar 1%, hein? Eu acredito que... o prefeito Cláudio Góes vai ter 1%. Eu não tenho bola de cristal, mas se eu pudesse apostar... Mas eu sei contar. Eu não tenho bola de cristal, mas eu tô contando. Marquinho Arruda. Exatamente. Rafael Tansi? Eu acredito que sim. Olha... Um abraço pro Rafael também. Ele entra... Alexandre Veterinário? Mas então... Começa, você já está abrindo o jogo, aí a pressão do outro lado vai começar a saber onde eles vão bater, que porta vão bater. 1% ano que vem, Cláudio. Mas faz parte da política. Cláudio, um grande abraço para você que está sempre acompanhando. Cláudio, aliás, está aberto o espaço, o Cláudio sabe disso, a parte de fiscalização da prefeitura, qualquer diretor, isso aí, não é que não está ninguém para ficar arrebentando o outro, não, é para discutir, falar das coisas da cidade nesse espaço. Zé Valério, temos 20 segundos. Muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez especial. Eu que agradeço. O nosso comentarista, o nosso conselheiro. Não, imagina. Menos. Eu fico muito satisfeito de participar de um programa, ainda mais aí com a presença do Marquinhos.